Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência aí ao nosso conteúdo, nós vamos falar na aula de hoje sobre a equação geral da reta. Então, eu tenho aqui representado um plano cartesiano os pontos A, B e P. Coordenadas para o ponto A, XA e YA. Coordenadas para o ponto B, XB e YB. Os meus pontos A e B são pontos distintos do meu plano. O meu ponto P, coordenadas X e Y, é um ponto genérico. O que significa isso? Um ponto de coordenadas quaisquer. Então, nós vamos trabalhar aqui a relação entre as coordenadas desses pontos. Então, se eu tenho 3 pontos que pertencem a uma reta, eu sei que esses meus pontos são pontos colineares, ou seja, são pontos alinhados. Então, eu montei aqui o determinante para eles. Então, lembrando aí da aula passada, os valores de x, primeira coluna, os valores de y na segunda coluna, acrescentei aquela coluna somente de 1, para que eu possa estabelecer aí as minhas 3 diagonais para a direita e para a esquerda. Se eu resolvo esse determinante aqui, eu vou encontrar uma equação do tipo ax mais by mais c igual a 0. Então, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Então, primeira coisa, se eu quero a equação de uma reta, eu vou obter uma equação de primeiro grau, certo? Aqui, A, B e C são valores numéricos quaisquer, ou seja, pertencem ao conjunto dos números reais. A única coisa que vocês têm que estar atentos aqui é que A e B não podem ser simultaneamente iguais a 0. O que significa isso? Se o meu A for 0, o meu X desaparece. Se o meu B for 0, o meu Y desaparece. Se os dois são 0 ao mesmo tempo, vai desaparecer aqui a minha incógnita x e a minha incógnita y. Portanto, eu deixo de ter aqui uma equação, já que eu vou saber qual é o valor do c. Então, A e B podem ser 0, mas não ao mesmo tempo. Por que a gente diz que a equação é geral? Porque é uma equação onde todos os termos vão estar no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, e após a igualdade eu não vou ter termos da minha equação. Ela vai ser igualada a 0. Por isso, a gente chama de equação geral. Então, de novo, equação geral é aquela onde todos os termos vão ficar no primeiro membro e ela vai ser igualada a 0. Vamos trabalhar aí, então, alguns exemplos. Primeiro, obter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e B, 3 e 2. Então, obter a equação geral da minha reta. Então, o que eu preciso para encontrar a equação geral de uma reta? Conhecer as coordenadas de 2 pontos. Estão aqui. Então, nós vamos montar lá o nosso determinante. Menos 1 e 3, 3 e 2. Como eu preciso de 3 pontos para fazer o determinante, é aí que vai entrar aquele ponto genérico de coordenadas desconhecidas, x e y. Então, meu terceiro ponto vai ser sempre o ponto genérico x e y. E eu vou acrescentar a coluna de 1, fazer a repetição da primeira e fazer a repetição da segunda coluna. Como esses pontos formam uma reta, o determinante deles vai ficar sempre igualado a 0. E aí, nós começamos os nossos cálculos. Menos 1 vezes 2, menos 2.
vezes 1 menos 2. Continua menos 2, porque o jogo de sinal aqui é com positivo. 3 vezes 1, 3. Vezes x, 3x. O sinal do meu produto ali que não apareceu é positivo. E continua positivo, porque o jogo de sinal aqui é com positivo. 1 vezes 3, 3. Vezes y, 3y. Então, vou continuar tendo 3y, porque, de novo, o jogo de sinal é com positivo. Para o lado contrário agora. 1 vezes 2, 2. Vezes x, 2x. É o momento de fazer a troca de sinal, porque o jogo de sinal aqui é com negativo. Menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1, vezes y vai dar menos y. Como eu vou fazer jogo de sinal com negativo, vai ficar mais y. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Como é jogo de sinal com negativo, eu vou obter menos 9. Meu determinante igualado a zero. E aí, nós vamos fazer aqui as reduções dos termos semelhantes. Nós observamos que apareceu aqui o termo 3x e aqui menos 2x. Então, 3x menos 2x, 1x. 3y mais 1y, 4y. Menos 9 com menos 2, menos 11, igual a zero. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Então, esta é a minha equação na forma geral. Ficar atento sempre a: o primeiro termo sempre vai aparecer x, o segundo termo é o y e o terceiro termo, o nosso termo aí independente da equação. O que é isso, termo independente? Aquele que não é acompanhado nem pelo x e nem pelo y. Segundo exemplo, verificar se o ponto P, 3 e 2, pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a zero. O que significa um ponto pertencer a uma reta? Significa que ele traz as coordenadas do x e do y que compõem a minha equação. Então, aqui, qual seria o processo? Como eu tenho a equação pronta, eu vou substituir as coordenadas do ponto que ele me forneceu. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3. Então, aqui no lugar do meu x, 3. Aí eu tenho menos 3y, lembrando que existe uma multiplicação aqui entre o menos 3 e o y. Então, menos 3 vezes o valor do y, que foi dado 2, mais 3 igual a zero. Eu vou efetuar os cálculos que apareceram aqui. Se o meu cálculo zerar, é porque o ponto pertence à reta, ou seja, os 3 pontos estão alinhados. Quais 3 pontos, professora? Os 2 pontos conhecidos e o ponto genérico que foram utilizados para determinar essa equação aqui. Não importa quem vai ser o ponto A e quem vai ser o ponto B para nós. O determinante já foi feito, então eles eram conhecidos. Aqui é só verificar se esse terceiro ponto faz parte da nossa reta. Então, nós temos aqui 3, resolvendo a multiplicação, menos 3 vezes 2, menos 6, mais 3 igual a zero. Então, eu tenho 3 mais 3, 6. Menos 6 é igual a zero. 6 menos 6 dá zero. Zero é igual a zero? Sim, minha igualdade é verdadeira. Logo, o meu ponto P pertence à reta S. Exemplo número 3. Obter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 3 e 1 e B, 2 e 4. E determinar seu ponto de intersecção com o eixo X. Então, nós temos aqui 2 casos para montar nesse exercício. Primeiro, montar nossa equação de reta, dados os pontos A e B. E determinar um ponto de intersecção com o eixo X.
Então, a princípio, vamos montar aí a nossa equação geral. E aí, lembrando, para montar uma equação na forma geral, preciso conhecer dois pontos da reta, foram dados. Então, montando o determinante, 3 e 1, 2 e 4. Lembra que o terceiro ponto vai ser sempre x e y para eu montar minha equação de reta. Acrescentei a coluna de 1, fiz a repetição da primeira e fiz a repetição da segunda coluna. Se eles formam uma reta, determinante vai ficar sempre igualado a zero. Então, efetuando nossos cálculos, 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12. Então, eu vou ter mais 12. Uma vez 1, 1. Uma vez x, x. Mais x. Uma vez 2, 2. 2 vezes y, mais 2y. Para o lado contrário. Uma vez 4, 4. 4 vezes x, 4x. Menos 4x. 3 vezes 1, 3. Vezes y, 3y. Menos 3y. Uma vez 2, 2. Vezes 1, 2. Menos 2. Igual a zero aí o nosso determinante. Então, dando sequência. 1x menos 4x. Menos 3x. 2y menos 3y, menos 1y. 12 menos 2 mais 10, igual a zero. O máximo que você pode fazer aqui é multiplicar por menos 1. E aí, nós vamos ter 3x mais y menos 10 igual a zero. Então, primeira parte do nosso exercício está pronto, que era determinar a equação na forma geral. O segundo passo do exercício é encontrar um ponto. Se eu quero achar as coordenadas de um ponto, então eu quero saber quem é o x e quem é o y. Mas ele me deu uma dica, é a intersecção com o eixo x, ou seja, a minha reta passou lá pelo eixo x. Para que a minha reta passe no eixo x, ou seja, tenha um ponto marcado no eixo x, nós vimos nas aulas passadas que o valor do y vai ter que ser zero. Ou seja, o meu ponto, então, ele é x e zero. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação pronta. 3x mais y menos 10 igual a zero. O valor do y eu já sei, é zero, vou substituir e determinar aqui, então, o valor do x. 3x. 0 menos 10 vai ficar menos 10. Só que eu vou jogar esse menos 10 lá para o segundo membro, então ele vai trocar de sinal, vai ficar 10 positivo. Então, meu x vai ser 10. Quem está multiplicando tem que passar dividindo. 10 terços. Como a divisão não é exata, vai ficar em forma de fração. Então, quem é o ponto que ele pediu? É o ponto de coordenadas 10 terços e 0. Peço para que vocês façam aí o registro, né, do resumo, juntamente com os exemplos aí no caderno, por favor. Exemplo 1, então. Exemplo 2 e finalizando aí o exemplo número 3. Não esqueçam também de colocar a data de hoje aí no caderno, 14, né, de abril. Obrigada aí pela atenção, até a próxima aula.